Livro de Números, chegamos ao capítulo 11. Números, capítulo 11, versículos de 1 a 15. Números, capítulo 11, versículos de 1 a 15. Na verdade, de 1 a 11. Antes de tratar do livro propriamente, me permita lembrar a você que quando encerramos o capítulo de número 10, nós aprendemos que Moisés estava lembrando ao povo de Deus como Deus havia cuidado deles, demonstrado isso, manifestado visivelmente através da sua providência, todo o seu amor, através da proteção de seus filhos, através do cuidado sobre eles. E ele fez isso de duas maneiras. A primeira delas, através da arca da aliança, que ia sempre sendo conduzida à frente dos filhos de Israel. E com isso, Deus estaria lembrando ao seu povo que ele mesmo era aquele que estava abrindo os seus caminhos pelo deserto do Sinai. Era como se Deus estivesse dizendo: vocês irão partir e eu estarei com vocês, apoiando vocês o tempo todo. Ele não estaria apenas mandando-os e dizendo: vão e eu vou ficar daqui torcendo por vocês. Mas a arca da aliança, na presença e no meio do povo, indo sempre à frente, era uma lembrança de que o Senhor estaria sempre liderando o seu povo. Ele estaria sempre abrindo o caminho. E se eles tivessem problemas, quem os enfrentaria primeiramente? O que estava na frente, o Senhor. Essa sempre seria a lição mais importante no tocante à providência de Deus conduzindo o seu povo. Segundo lugar, através da nuvem que os cobria, Deus estava lembrando aquela imagem belíssima da Escritura, que como uma galinha que cobre os seus pintinhos com as suas asas, o Senhor, através da presença da nuvem de dia e de coluna de fogo à noite, ou da coluna de fogo à noite, estava fornecendo a Israel proteção. Então Moisés estava fazendo isso, e essa imagem dada por Deus ao seu povo e ensinada por Moisés, ou transmitida pelo profeta Moisés, era uma poderosa lição da providência e da proteção de Deus para com Israel. Agora, é muito importante lembrar isso introdutoriamente, porque nós vamos entrar numa passagem muito importante e sequencial. O que nós vamos ver nos 15 primeiros versículos do capítulo 11, não 11 como eu falei, não nos 11 primeiros, mas nos 15 primeiros versículos do capítulo 11, é algo extremamente impressionante. E eu queria delinear a passagem para vocês, para que a gente então siga e perceba isso juntos. Primeiro, nos versículos de 1 a 3, nós vamos notar o registro da reclamação ou da murmuração do povo. Vamos ver. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu as extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que também chamou aquele lugar Taberá. Taberá quer dizer, na língua hebraica, fornalha, o lugar em chamas, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. Então a primeira parte da passagem de hoje nos mostra que a reclamação ou a murmuração de Israel, ela foi divulgada, ela foi proclamada, ela foi dita perante Deus enquanto eles estavam em marcha pelo deserto. Segundo lugar, a parte sequencial, versículos de 4 a 6, nos mostra o seguinte: Moisés vai fazer uma pausa para nos mostrar a influência que um murmurador ele pode provocar no meio do povo de Deus.
versos de 4 a 6. E o populacho, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, ou alho poró, como a gente conhece, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Então, Moisés faz uma pausa e ele vai mostrar o motivo da murmuração. Havia um populacho, ou literalmente também uma ralé, que estava no meio do acampamento de Israel e a sua influência não era saudável no meio do povo de Deus. Moisés então pausa nessa segunda parte para contar um pouco a gente o que é que estava acontecendo. Em seguida, terceira parte, versos de 7 a 9, você tem então uma descrição feita por Moisés mais uma vez do objeto da reclamação do povo. Veja que no final do versículo 6, eles vão dizer assim: a gente não está vendo mais nada senão este maná. É assim que eles vão se referir ao pão dos céus. Um alimento nutritivo que dava uma força revigorante, dava um poder, uma energia sobremaneira aos israelitas, não permitindo que eles adoecessem, que eles tivessem tudo o que era necessário em termos de proteínas e carboidratos, porque descia do céu. Mas o povo então estava chamando, ele vai se referir assim mais adiante, de pão vil. Pão vil, ou seja, imprestável. A atitude então deles, na terceira parte então, do versículo, a atitude deles no final da segunda parte, vai levar Moisés a lembrar o que era o maná. Vejam os versos de 7 a 9, por favor. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bidélio. Se você já viu a semente de um coentro, ela é bem pequenininha. Verso 8. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como o de bolos amassados com azeite. Era tipo o sabor semelhante a de um bolo ou de um pão com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, verso 9, sobre este também caía o maná. Finalmente, versículos de 10 a 15, Moisés então vai revelar o seu próprio desânimo diante daquela situação de murmuração. E nós vamos perceber o porquê. Moisés vai revelar para nós a possibilidade de desânimo da parte de um líder, quando ele tem que lidar ou pastorear gente murmuradora. Versos 10 a 15. Então, Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Por família, se vocês lembrarem a contabilização, 600.000 homens batendo na tenda de Moisés e reclamando. Não foi pouca gente. Nesta etapa aí você já tem mais de pelo menos 2 milhões de pessoas, ou 2,5 milhões de pessoas, e aqui você tem os representantes de Israel batendo na porta dele, na porta de Moisés, e reclamando que eles estavam sem carne para comer. Eles queriam churrasco, era a reclamação deles. Então, verso 11, disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo?
Dei-o eu à luz para que me digas, leva-o ao teu colo, como a ama leva uma criança que mama, a terra que sob juramento prometeste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo, dá-nos carne que possamos comer. O fato não é que eles não tivessem carne, lembrem-se, eles saíram com muitas reses do Egito, muito gado. Mas eles não podiam comer todo esse gado, irmãos. Esse gado precisava ser levado para a terra da promessa, para que então a promessa de Deus de abundância se tornasse real. Enquanto isso, eles precisavam confiar na providência de Deus. Eles não estavam passando fome. Eles até podiam usar um pouco da carne, mas não do jeito que eles queriam. O que eles estavam querendo era a resposta instantânea da promessa de Deus. Eles queriam que já no deserto tudo acontecesse, mas não deveria ser assim. Verso 14, eu sozinho, concluiu Moisés, não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Moisés sofreu uma pressão tamanha que ele pediu para morrer. Você vê o desânimo que ocupou o coração daquele homem e os efeitos terríveis da murmuração no meio do povo de Deus. Então o que é que nós vemos aqui, nesse delineamento da passagem de hoje? Versos de 1 a 3, a reclamação do povo. Versos de 1 a 3, a reclamação do povo. Versos de 4 a 6, a má influência do populacho. E você vai ver comigo, não era formado apenas de gente que acompanhou os israelitas. Às vezes a gente pensa assim, os israelitas eram gente boa, o problema foi a turma que veio com eles. Não, dentre o populacho, esse nome dado a eles, só aparece aqui. Tinha gente de Israel também. Outros estrangeiros, mas israelitas também, no meio dessa confusão. Terceiro lugar, a descrição do maná, versos de 7 a 9. E por último, o desânimo do líder, versos de 10 a 15. Então, uma divisão muito simples, você tem aí 4 partes distintas. Agora, por que eu disse a vocês que essa passagem era importante? Vocês lembram que nós estudamos no capítulo anterior? Deus havia acabado de dar provas da sua providência, através do seu cuidado, proteção, amor. Eu estou com vocês, vocês não vão sozinhos, eu irei na frente. E quando a coisa ficar feia, quem vai pegar de frente, primeiramente, sou eu. Eu estou com vocês, protegendo a minha nuvem, lembrará isso, para o meu povo. E aí na sequência, o que é que nós temos? Nos versículos finais do capítulo 10, Moisés celebrando a providência divina. Vejam novamente, por favor. Verso 35 e 36 do capítulo 10. Partindo a arca, Moisés dizia, levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando pousava, dizia, volta ao Senhor para os milhares e milhares de Israel. Era como se ele dissesse, ele vai à nossa frente, ele provê para nós e nos protege, ele cuida de nós e nos ama. Então de repente você termina o capítulo 10, e quando você entra no capítulo 11, Israel parece esquecer tudo. Israel parece ter esquecido tudo. Como isso pode ser? Deus estava realmente fazendo as coisas que Moisés disse que estava fazendo em Números 10 ou não? Observem os versículos ou os capítulos justapostos, parece que há uma incoerência no texto, mas na verdade não é. A resposta mais precisa, à medida que nós continuamos a ler, é que nós sabemos muito bem disso, porque nós fazemos o mesmo o tempo todo. Em algum nível ou em algum grau, nós fazemos isso como povo de Deus todo o tempo. Nosso Deus nos provê tudo o que precisamos,
Nosso Deus dá provas constantes da sua proteção para conosco, mas quando nós nos deparamos com um pequeno problema, rapidamente nos esquecemos de tudo isso? Ou não é verdade? Nós somos exatamente como os israelitas eram. Por isso não é difícil a gente entender quão rapidamente o povo de Deus esqueceu de tudo o que o Senhor falou para ele por meio de Moisés. A propósito, lembrem-se que quando começamos a estudar números, irmãos, Paulo vai usar o livro de Números para nos lembrar, escrevendo aos Coríntios, que esta história ela ficou registrada para nos exortar, para que nós não murmurássemos como eles murmuraram. E o apóstolo Paulo então nos alerta e fala sobre isso para a igreja na nova aliança, porque como pecadores nós não somos em nada diferentes dos nossos pais no deserto. Nós também podemos experimentar a maravilhosa bênção de Deus, transbordante em nossas vidas, e então passar por uma provação e rapidamente esquecer tudo o que o Senhor um dia fez por nós. Então, há muitas lições para aprendermos hoje à noite, e eu vou começar aqui a tratar delas com os irmãos. Eu diria que elas nos ajudarão a abordar alguns pontos que nós podemos considerar como chaves para entender a passagem. Primeiro, observem, a justa posição entre a providência soberana de Deus e a reclamação de Israel tem muito a nos ensinar. A providência de Deus e a reclamação de Israel nos lembra que precisamos exercitar diariamente em nossas vidas essas lições à medida em que nós nos voltamos para o Senhor em devoção. Por que razão? Porque a nossa propensão, repito, é esquecer de Deus. Especialmente em tempos difíceis, é da nossa inclinação e natureza esquecer os grandes feitos do Senhor. O fato de que os filhos de Israel poderiam ter esquecido disso, enquanto a própria arca ali estava, enquanto a própria nuvem também ali estava, e enquanto o maná do céu caía diariamente ao redor deles, nos permite saber que se nós esquecermos da providência de Deus e não exercitarmos ações de graças quando comparecemos perante Ele para adorá-lo, quando deixamos de fazer isso em devoção, facilmente nós esqueceremos de tudo, facilmente. E aí, quando esquecemos de tudo, é muito fácil também a reclamação. É muito fácil a reclamação. Então essa é a primeira verdade aqui que eu queria que você observasse na passagem. Aqui você tem uma bela imagem, quando você sai do capítulo 10 e entra no capítulo 11, que lhe ensina a respeito da providência de Deus e da tendência do povo de Deus à reclamação, à ingratidão. Na verdade, a murmuração, ela produz em nosso coração insatisfação e ingratidão ao Senhor ou diante de Deus. Veja, todo povo é contagiado pela murmuração, e a bela imagem do cuidado de Deus por ele, agora os leva a acreditar que o Senhor não estava preocupado mais com o seu povo marchando pelo deserto. E o que causou isso? A maneira como os israelitas reagiram às circunstâncias. Irmãos, essa lição, somente ela daria um sermão. E nós poderíamos trabalhar muito sobre esse assunto, porque a maneira como nós reagimos às diversas circunstâncias da vida, muito nos ensinam a respeito da nossa crença na doutrina da providência de Deus. Não é fácil. E eu não estou dizendo que é fácil, porque o Senhor também não diz que é fácil. Não é fácil enfrentar circunstâncias adversas, e cada um de nós sabe o grau de seu sofrimento. Mas é aí onde o Senhor nos prova.
É aí onde o Senhor, Ele nos ensina a confiar e não esquecer que tudo aquilo que Ele prometeu é real. E essa é a primeira consideração sobre o texto, nos leva à segunda, que eu queria que você visse. Veja qual é o objeto da reclamação do povo. Observe que eles estão reclamando fundamentalmente de duas coisas. Eles reclamam do que tinham, o maná, e eles reclamam do que não tinham, a carne. Vocês já perceberam? Eles reclamam do que têm, dificuldades, provações. Eles não gostam do que Deus lhes deu, dificuldades, provações, desconforto, uma dieta repetitiva, não muito agradável, mas como eu disse aos irmãos, altamente nutritiva, a dieta certa para o povo, do pequeno ao grande, porque poderia ser somada a outras coisas, e era eficiente. Então eles reclamam do que tinham, dessas dificuldades, dessas provações, dessas adversidades, mas também eles reclamam do que não tinham. Uma grande variedade de comida apetitosa. Olhem novamente para o texto. Lembramos nos versos 5 dos peixes que no Egito comíamos de graça. O Nilo era abundante em peixes. Lembramos-nos dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres ou alhos poró, das cebolas e dos alhos. Eles tinham tudo isso no Egito. Mas o que é que a murmuração faz com a gente, irmãos? Ela nos cega. Ela faz com que a gente deseje essas coisas em troca da nossa liberdade. Eles haviam passado 400 anos de escravidão e todas essas coisas que eles comiam era sob o jugo de Faraó. A vida deles não era nada fácil. Eles não tinham descanso como mereciam. Eles tinham muito trabalho para fazer. Eles apanhavam nas costas. Eles estavam cercados de falsos deuses. Eles estavam longe da terra da promessa. Mas a murmuração em meio à adversidade vai fazer com que a gente tenha saudade da nossa própria escravidão. O que é que o Deus-Estado ele costuma fazer com o cidadão em troca da sua liberdade? Ele começa a oferecer coisas. E à medida em que ele vai oferecendo essas coisas, ele vai cerceando a sua liberdade. Ele vai começando a ensinar a você que é melhor ser escravo e ter algumas coisinhas do que ser livre e escolher o caminho que você quer tomar. Deus estava dando liberdade ao seu povo como nunca antes, mas a liberdade deles tinha um preço. O preço da graça envolvia total dependência, obediência, santo temor, santidade ao Senhor. Eles estavam reclamando então do que não tinham. Para eu colocar de outra maneira, eles estavam reclamando do que tinha vindo em seu caminho e do que não tinha vindo em seu caminho. Eles não gostavam da provação que estavam enfrentando e também não gostavam da falta de uma variedade maior na sua dieta. Mas ainda eu poderia colocar de outra maneira. Eles estavam reclamando do que tinham recebido e do que não tinham recebido. Eles estavam reclamando sobre o que lhes foi dado e também sobre o que lhes foi negado. Agora pare e pense um pouco, irmãos, sobre isso. Será que a gente não consegue reconhecer algo aqui? Será que isso não nos faz lembrar quando a provação chega até nós e ela vem em nosso caminho e a nossa reação é: porque eu, Senhor? Porque isto está acontecendo? Porque isso está acontecendo comigo? Ou outra pessoa tem o que você quer, você tanto deseja e você diz: por que não eu, Senhor? Porque eles têm e eu não tenho. Eu quero isso, mas o Senhor não me dá. Por quê? É justamente o que os israelitas estão fazendo aqui. Eles estão olhando para as suas circunstâncias e estão reclamando sobre o que tem e o que não tem.
Eles não estão satisfeitos em nenhuma das contas. Eles não gostam do que têm, repito. Eles não gostam do que têm, mas também eles não gostam do que não têm. Terceiro, observem. Há quanto tempo eles estavam nessa marcha? Você já parou para pensar nisso? Foi rápida a reação murmuradora por parte dos israelitas. Se você fizer as contas aí, você vai ficar espantado. Quanto tempo eles permaneceram escravos? 400 anos. Quanto tempo havia de viagem? 3 dias. 3 dias. É a mesma coisa que acontece com a gente. Para e pensa aí um pouco na sua história de vida e de fé. Quanto tempo até a sua conversão? Para muitos de nós, muito tempo. E aí, de repente, mal começa a vida cristã, as provações elas vêm, e o Senhor não esconde isso de nós, e em pouco tempo nós já começamos a reclamar da nossa vida com Cristo. Irmãos, eles estão há 3 dias nessa jornada, e tudo já desmorona. Veja, cristão, como isso diz muita coisa para você e também para mim, porque nos fala sobre como somos impacientes em nossa jornada diante da providência de Deus. Quão impacientes somos diante do cronograma de Deus. Ele nos diz: eu vou levá-los em segurança até a terra prometida. Ele nos diz: eu vou conduzir vocês, eu irei à frente, e quando os problemas surgirem, eu os enfrentarei por vocês, eu irei protegê-los, cobrindo-os com a minha graça. Se vai levar mais de 3 dias, e se haverá algum problema ao longo do caminho, nós então começamos a murmurar. Por vezes, nós também somos muito impacientes diante dos planos de Deus, diante do cronograma de Deus. Mas também o texto nos fala sobre algo nessa passagem que eu queria destacar. Observem novamente os versículos 4 a 6, por favor. Observe o efeito do populacho sobre o povo de Deus, à medida em que nós evoluímos na reflexão sobre a passagem de hoje. Verso 4. E o populacho, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Agora lance os seus olhos para o verso 10. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Moisés faz uma pausa para nos contar o que o populacho estava sentindo, pensando e disseminando no meio do povo de Deus. Então, no versículo 10, Moisés vai nos contar qual foi o resultado do que eles estavam falando, pensando e espalhando entre o povo. Qual era o desejo do populacho, ou daquela ralé? O desejo era ganancioso. No verso 4, eles estavam pedindo carne para comer. Moisés então vai ouvir agora todo o povo chorando por conta da reclamação do populacho. Moisés ouve o povo chorando, mas como é que isso acontece? E é importante destacar: por famílias. Cada homem na porta de sua tenda, agora em reclamação por conta da influência daquela minoria. Por conta do que começou com eles, agora todo o povo estava reclamando. Não é sem motivo que Moisés vai reclamar de fato. E a comunhão e a intimidade que aquele servo de Deus tinha com o Senhor era sobremaneira.
Números vai dizer que depois de Moisés, Deus não falou face a face com homem nenhum. Moisés chega ao seu limite, em seu desânimo ele pede a morte. Em outras palavras, lembre-se, ele está dizendo: Senhor, eu não pari esse monte de bebê chorão, um monte de homem velho na minha porta reclamando da tua providência. Em outras palavras, é o que ele está dizendo. Os antigos diziam que esta passagem, ela foi objeto, pelo menos no início do século XX, segunda metade do século XIX, dos sermões dos ministros para as igrejas, alertando o povo de Deus contra o perigo da murmuração, porque isso desperta a ira do Senhor. E eles faziam isso para dar direção principalmente a cada homem de Israel. Qual é o ponto aqui? Todos estão reclamando agora como resultado da reclamação do populacho. E o exemplo é importante. Por exemplo, um comentarista chamado James Brown, ele fala algo preciso aqui falando dessa passagem. Ele diz assim: o exemplo é importante porque o pecado é contagioso. A memória é seletiva. A dieta é preocupante. Brown então diz que o exemplo é importante porque o pecado é contagioso, a memória é seletiva e a dieta é preocupante. O que é que está acontecendo aqui? O exemplo é importante, sim, tanto para o aspecto positivo como para o aspecto negativo. Quando eu estava estudando essa passagem, eu lembrei de um fato que aconteceu anos atrás em nossa igreja. Lembro quando cheguei aqui em 2008 e eu fiquei com a responsabilidade de dirigir o acampamento de jovens da igreja. Então, tenho feito isso desde 2008, é muito tempo já. Mas nos primeiros acampamentos, qual era o nosso procedimento? Nós não tínhamos critério para receber ninguém. Qual era o resultado disso? Aí ia um populacho. Esse populacho, como nós vamos ver, não vinha somente de pessoas de fora, mas de jovens dentro das igrejas também, mas que não tinham nenhum temor ao Senhor. Eles eram maioria? Não eram maioria, mas a presença deles influenciava para o mal os garotos e as moças da nossa igreja. Qual o resultado disso? O pastor dormia durante 4, 5 dias de acampamento, 3 horas por noite. Eu chegava na igreja de Olheira. Então, conversando com os presbíteros, eu disse: qual seria o nosso objetivo, irmãos? Evangelizar esses jovens, porque eles não têm nenhum temor a Deus, ou trabalhar com a garotada da igreja? Eu lembro como hoje os presbíteros disseram: não, pastor, vamos trabalhar com a turma da igreja. Então eu apresentei uma proposta: vamos colocar carta de recomendação. Como assim? A carta de recomendação só permitia ao jovem adolescente acampante ir com a indicação de seu pastor. Começou a pipocar um monte de jovem que nem para a igreja mais ia, e os pastores certamente não davam carta. O problema que era maior se tornou menor, porque agora a influência era mais forte de quem queria alguma coisa e não dos que não queriam. Então o exemplo é importante e a gente precisa atentar para isso. O exemplo é tão importante que aquele pequeno grupo dentro do acampamento dos israelitas, alguns provavelmente estrangeiros e outros israelitas, estavam exercendo uma influência muito negativa em todo o acampamento. O texto é claro. Alguns murmuradores começaram a se queixar e de repente todo mundo estava se queixando. Esse é um exemplo importante. Por quê? Porque a nossa influência para o bem ou para o mal, ela vai trazer consequências. Qual é o resultado do exemplo e da sua importância? Quando para o mal, ele é contagiante, porque o pecado é contagioso. Observem o que é que acontece então. A partir de um grupo que reclama, todo mundo agora começou a reclamar. E por fim, observem, a memória, ela é seletiva. De repente, o que é que acontece com aqueles que foram contagiados pelo pecado da reclamação? Eles começaram a falar sobre a mesma coisa.
Eles estavam falando sobre as refeições do Egito que eles tinham quando eram escravos lá. Eles começam a sentir saudade do lugar onde Deus os libertou. Veja, a memória do homem, ela é seletiva. Às vezes a gente acha que esquece o que aconteceu nos últimos anos e basta alguém murmurador em nosso meio para suscitar algo que nós já esquecemos. Observe especialmente a linguagem usada. Olha novamente aí para o versículo 5. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. De graça no Egito? Eles eram escravos, irmãos, vocês sabem muito bem. Eles não comiam nada de graça, porque o que eles comiam era a custo de seu suor, de seu sangue, de sua liberdade, de suas vidas, do futuro de seus filhos. Não havia nada de graça no Egito, mas a memória é seletiva, não é verdade? O pecado, ele é contagioso pelo exemplo, que é importante, e então nós começamos a despertar em nossa memória aquilo que nós vamos dar valor. Mas então a dieta, finalmente, ela é preocupante. O que é que eles vão começar a reclamar? Verso de número 6. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos, senão este maná. É como se eles estivessem dizendo, maná, 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 sem nenhuma carne, nós só temos esse maná, nós queremos algo diferente, não há cebolas, não há alhos, não há melões, não há pepinos, nosso apetite até acabou. Quem agora havia se tornado o Deus de Israel? Seus estômagos. Veja como isso é sequencial. E James Brown, ele é preciso em sua observação. O exemplo é importante, o pecado é contagioso, a memória é seletiva, a dieta, então, no caso do povo de Israel, se tornou preocupante. Mas conforme a gente avança na passagem, o que é que nós encontramos então? Nós somos informados por Moisés, no verso 10, que o povo, ele começa a chorar também. Então Moisés, verso 10, ouviu chorar o povo por famílias. Qual o motivo do choro deles? Autopiedade. Moisés, ele vai ser tomado de grande desânimo por essa autopiedade dos homens de Israel. Eles sabiam que Deus os havia libertado com suas famílias com um propósito maior. Promessas maiores seriam dadas, eles já estavam experimentando isso no deserto, Deus estava no meio deles e isso já era prova suficiente. Mas agora eles estavam agindo como bebês chorões. Moisés olha para tudo isso e fica muito triste. Diz o texto que a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu tudo isso mal aos olhos de Moisés. Ele está profundamente desanimado com o que ele vê entre o povo de Deus, mas qual é a reação de Deus a tudo isso? O verso 10 diz que a ira dele se acendeu. Ele não está virado porque impaciente, ele não é impaciente, ele não está irado porque é antipático, porque o Senhor, ele era empático, ele amava o seu povo, mas é que o que o deixou irado foi justamente o pecado da murmuração, porque não é onde eles estão que é o problema, a maneira como eles reagiram ao lugar onde eles estavam é que era o problema. E Deus então está virado com isso. Eles não iam permanecer muito tempo no deserto, mas a murmuração fez com que aquela geração de israelitas permanecesse 40 anos no deserto. Crente, preste muita atenção no que diz o Senhor em sua palavra. Quando nós somos dominados pela reclamação, quando somos tomados pela murmuração, nós não saímos do lugar, nós ficamos ali.
rodeando o deserto, e vamos ficar fazendo isso por muitos anos. A minha pouca experiência como pastor, eu tenho visto muito isso, não somente em minha vida, mas na carreira de muitos cristãos. Enquanto reclamam, nada têm. Quando deixam de reclamar, as bênçãos caem do céu como um verdadeiro maná. Elas podem não se materializar como esperavam, mas ele agora passa a encontrar verdadeira e plena satisfação em Jesus. Essa é a verdade, meus irmãos. Essa é a verdade. Isso nos leva também a entender como esta história, ela lidera uma série de histórias nas quais cada grupo dentro de Israel passou a se rebelar contra a providência de Deus e o seu plano libertador. Ninguém saiu dessa parecendo bem, nem mesmo Moisés, nem mesmo Arão. Lembrem-se, de todos os adultos daquela geração, exceto 2, entraram e tomaram posse da terra: Josué e Calebe. Não esqueçam, nem mesmo Moisés pôde entrar na terra, e o Senhor o lembrou por quê? Porque quando foi mais uma vez incitado pela murmuração do povo, em outra situação, porque eles diziam que não estavam tomando água, e era mentira, o Senhor manda Moisés falar à rocha, mas Moisés estava tão irado que ele bateu na rocha com o seu cajado. A água saiu, ela jorrou, matou a sede do povo, mas por conta daquilo que ele fez, ele também não pôde ter acesso à terra da promessa. Todos eles, com exceção de Josué e Calebe, morreriam no deserto. E morreriam no deserto em parte porque não confiaram na provisão de Deus. Não confiaram na providência de Deus. E então Moisés vai mostrar sucessivamente a todos falhando nessa tarefa. A propósito, se você ainda acredita que pode ser salvo por suas obras, Números nunca será o seu livro. Porque o que nós percebemos aqui é salvação pela graça sempre e sempre. É o mesmo com a gente, irmãos. Ninguém pode fazer nada bom para entrar no céu, na terra da promessa, para conquistar a terra da promessa, porque nós somos esse retrato. Nós somos constantemente murmuradores. Em um grau ou em outro, como eu disse, nós sempre nos pegaremos em alguma reclamação. Finalmente, para que eu siga para as aplicações, veja que Moisés diz ainda no final do capítulo 10, ele diz a Obabe, o midianita, veja que interessante, voltem para o capítulo 10 comigo, quando Obabe, ele diz, não, eu não vou nessa jornada com vocês, e ele era um bom rastreador, eu vou voltar para minha casa. Moisés então vai dizer no versículo 31, ora, não nos deixes, porque tu sabes que devemos acampar-nos no deserto, e nos servirás de guia. Se vieres conosco, far-te-emos o mesmo bem que o Senhor a nós nos fizer. Veja, o que Moisés usa como palavra para convencer Obabe a segui-los nessa jornada. É o que ele diz: se vieres conosco, far-te-emos o mesmo bem que o Senhor a nós nos fizer. E aí você entra no capítulo 11, e qual é a primeira coisa que sai da boca do povo? Imagine Obabe ali no meio. Primeira coisa, do que eles estão reclamando sobre este mal que caiu sobre nós. Veja o efeito da murmuração no coração do crente. Aí você tem um contraste poderoso, a expectativa do bem, que Moisés apresentou a um pagão, e a reclamação do mal, quando o povo impacientemente começou a reclamar de Deus. Então, para onde eles estavam indo? Vocês sabem, para a terra da promessa. Eles estavam indo para a terra de Canaã,
Mas o que eles estão fazendo agora nessa passagem, irmãos, é importante reforçar: apenas 3 dias. Eles estão querendo voltar para a escravidão. Eles estão querendo voltar para o Egito. Essa é a reação deles. Em meio à provação, é o que eles querem fazer. Observe como os filhos de Israel, eles vão entender exatamente o oposto aqui, no meio da provação. Eles estão entendendo tudo de cabeça para baixo. Eles estão chamando os bons propósitos de Deus de maus. Eles estão chamando a terra da promessa de Deus. E agora eles estão desejando tomar uma direção oposta à terra da promessa de Deus. Eles querem voltar para o Egito. Eles não querem avançar, eles querem retroceder. Isso nos leva, irmãos, a aplicações finais de uma passagem tão rica. A primeira delas, que eu iria chamar vocês a atenção, novamente olhando para a primeira parte, versos de 1 a 4, é que pudéssemos guardar nesta noite algo sobre o que podemos aprender da reclamação dos filhos de Israel e das circunstâncias que envolveram essa reclamação. Essa é a primeira aplicação que eu queria deixar para vocês e para mim nesta noite. Nunca esqueça, cristão, sempre que reclamamos de nossas circunstâncias, estamos negando a providência de Deus sobre nós. Sempre que reclamamos da nossa situação, estamos negando o cuidado de Deus sobre nós. Sempre que damos lugar a um espírito de reclamação sobre a nossa situação, estamos negando que Deus tudo provê para nós. Veja o exemplo dos israelitas. Quando resmungaram sobre sua adversidade, o que é que eles estavam efetivamente dizendo? Não acreditamos que Deus seja um provedor confiável e bom. A reclamação deles, irmãos, notem, estava refletindo a crença deles sobre Deus. Nunca esqueça isso. A maneira como você se comporta diante da adversidade, suas ações diante da provação, revelarão a sua teologia. Todos nós podemos falar bem sobre a teologia da providência de Deus. Nós podemos ler isso na Escritura, estudar em nossos padrões de fé, conhecer nos melhores livros e autores de teologia. Nós podemos até tratar sobre isso e discutir sobre o pensamento em Calvino ou insights brilhantes em um teólogo presbiteriano famoso e que nós apreciamos como Rod ou até o puritano Rutherford. Mas quando as provações elas chegam e batem na porta da nossa casa, aí sim nós mostraremos o quanto nós cremos naquilo que afirmamos professar. Quando chega a hora, o que é que Israel vai então testemunhar? Isso é muito grave. Que nunca acreditou naquilo que disse a Deus. Vocês lembram das declarações iniciais? Nós faremos isso. Nós estaremos com o Senhor. Nós confiamos no Senhor. Mas agora eles estavam dizendo, em outras palavras, por meio da sua reclamação, nós nunca confiamos em Ti. Nunca confiamos em Ti. Eu sei, irmãos, nós temos os nossos temores, nós temos as nossas dúvidas, nós temos as nossas fraquezas, mas a Bíblia não nos dá motivo para que a gente as use a fim de negar uma verdade clara que nós experimentamos todos os dias. Deus, Ele é Senhor do seu povo. Deus, Ele tem cuidado de seu povo. Deus tem cuidado de nós. Veja como é interessante o que Números 11 nos mostra hoje. Vocês perceberam que nesta passagem não nos é dito que eles reclamaram do Senhor? É interessante que você tem estudado comigo os Salmos às quartas-feiras e por várias ocasiões
o salmista, ele apresenta reclamações ao Senhor. Mas quando ele faz isso, e geralmente as respostas divinas são de muita paciência, é porque a nossa reclamação, a nossa queixa, como a Bíblia diz, ela deve ser dirigida à pessoa certa. E como é que ela é dirigida à pessoa certa? No contexto de devoção e de adoração. Até quando, Senhor? Não é assim que o salmista faz? Socorre-me, Senhor, pareces que estás calado. Onde estás? Essa Deus aceita. Você está se dirigindo à pessoa certa. Mas observem que estes salmos, que são chamados de salmos de lamento, eles nos mostram que no contexto da adoração, nós somos chamados a clamar a Deus. Mas essa passagem não nos diz que os israelitas fizeram isso. Diz que eles vão reclamar a quem? A Moisés. Veja como isso é interessante. Moisés era o mediador, nós sabemos disso. Era certo que ele deveria interceder por eles, também é fato. Mas a maneira como eles apresentam suas reclamações não foi com um coração submisso à vontade de Deus. Poderia ser: Moisés, quando é que a gente vai comer carne? A gente está numa expectativa tão grande. Moisés, peça a Deus para ver se Ele nos atende. Não, eles começam a dizer que a providência do Senhor era algo mal, e que era melhor voltar para a escravidão, e que essa ideia de liberdade era falsa, que Deus não era confiável. Veja, é como se eles não fizessem aquilo que todo filho deve fazer com o pai. Vou tentar explicar isso para vocês agora e as crianças vão entender melhor. Talvez você possa pensar que seu pai ou sua mãe fez alguma coisa que não foi justa com você. Eu lembro de algumas vezes ter que pedir perdão à minha filha porque eu não fui justo com ela. Mas existe uma diferença entre o seu filho chegar para você e dizer: pai, o senhor não foi justo comigo, e você ouvir a sua reclamação, tentar entender e justificar se foi certo ou não o que você fez. Mas existe uma forma errada de você fazer isso. Você está com seus amigos e você diz: o meu pai não é justo comigo, meu pai é mau comigo, a minha mãe não foi justa comigo. É o que o populacho estava fazendo. Eles não se dirigiram à pessoa certa, e eles não apresentaram as queixas da forma certa, em um contexto de devoção e santo temor a Deus. Não, eles espalharam o veneno da reclamação no meio da igreja, no deserto. Isso é mal. Isso suscita a ira de Deus sobre o povo, porque as motivações, elas eram pecaminosas. Veja, quando nós nos dirigimos à pessoa certa para apresentar as nossas causas, nós estamos reconhecendo que somente Ele conhece melhor o nosso coração, somente Ele conhece melhor as nossas provações. Então nós vamos deixar de viver reclamando da nossa vida, porque sabemos que se fizermos isso, quando reclamamos para os outros, quando reclamamos para os líderes, nós estamos reclamando em última instância do cuidado e da providência de Deus sobre nós. Mas a segunda verdade que eu queria trazer também nesta noite, de maneira aplicativa, novamente tomando os versículos 4 e 6 e também o versículo de número 10, é que quando reclamamos, tendemos a espalhar o espírito de reclamação entre o povo de Deus. Quando você murmura, lembre-se, você está promovendo um desserviço no meio do povo, porque você vai espalhar o mesmo espírito murmurador no meio dos crentes. A raiz de amargura, ela vai promover, como diz o apóstolo Paulo, uma série de coisas ruins, todas elas fruto de uma insatisfação pecaminosa. Quando reclamamos, então, nós tendemos a espalhar um espírito murmurador no meio do povo,
E, irmãos, nosso espírito de murmuração nunca é meramente uma questão pessoal. E por isso, o seu efeito é devastador no meio da comunidade. Talvez você já teve com alguém e que estava passando por situação difícil, e por mais que você desejasse que seu amigo não tivesse que passar por isso, você foi para sua casa à noite e quando você se encontrou com ele, você agradeceu a Deus pelo privilégio de estar com aquela pessoa. É como você indo visitar alguém enfermo, mas que é bastante crente. Todo pastor sabe que essa é uma das melhores experiências da sua vida ministerial. Você sai confortado ao ouvir, em meio ao sofrimento, como aquela pessoa, ela descansa na providência de Deus. O que é que acontece então com isso? Qual é o efeito disso? É contagioso. Você sai feliz, você sai satisfeito, você sai exaltando ao Senhor que cuida dos seus, você sai dizendo assim: eu quero ser igual àquele irmão, eu quero ser igual àquela irmã, quando a adversidade que ela está passando, um dia bater na minha porta, e você permanece firme no Senhor. Esse tipo de crente inspira você a desejar ser mais e mais parecido com o Senhor Jesus Cristo, a confiar mais nele, em seu santo evangelho. Mas a mesma coisa acontece quando você está próximo àqueles que têm amargura em sua alma, e em suas reclamações contra o Senhor, provocam em você uma verdadeira infecção espiritual. Eu não sei se você já percebeu isso. Quando você tem que lidar com alguém que está com tamanha amargura em sua alma, isso começa a fazer mal a você. E se você não evita, de repente você pega a mesma doença, você fica também contagiado por isso. E você começa a esquecer de muitas coisas boas que o Senhor tem feito por você e por sua igreja, e a sua visão sempre vai ser a pior possível, porque para a ótica dele nada presta, tudo está ruim. Uma igreja está cheia, mas para ele está vazia. Uma igreja está viva, mas para ele está morta. Uma igreja está militante, mas ao mesmo tempo para ele está doente, e isso toma conta da sua alma. Você não avança, você quer recuar. Você não combate, você quer se entregar. É o que acontece em contrapartida quando alguém de alma amargurada infecciona espiritualmente a sua alma. Meus irmãos, Números 11 é uma importante lembrança para nós, e que nós, como povo de Deus, estamos juntos nessa, e que nada em nosso mundo particular é inconsequente para a nossa saúde e bem-estar espiritual no meio da congregação. 1 Coríntios 12 nos lembra que nós somos um corpo. Se uma parte desse corpo está doente, todo o corpo está doente ou adoece. Se há uma infecção em nosso corpo, o que é que acontece? O nosso corpo, em uma parte do nosso corpo, o que é que acontece? Todo o nosso corpo corre perigo. Cada batalha que você luta, cada tentação que você coloca para fora, cada confiança que você tributa ao seu Senhor, em meio às suas próprias lutas e circunstâncias pessoais, tem um dividendo de uma forma ou de outra no meio da sua congregação. Por que razão? A Bíblia diz que nós não vivemos para nós mesmos, irmãos. Vivemos uns para os outros, como também devemos viver como povo para Deus. Precisamos uns dos outros e, portanto, quando damos lugar ao espírito de murmuração, em vez de vivermos em espírito de confiança, nós vamos trazer consequências terríveis para toda a igreja. Terceiro e penúltimo lugar, versos 7 e 9, sempre que reclamamos, subestimamos as ricas provisões de Deus. O texto fala sobre isso. Moisés vai dizer mais uma vez: olha como era o maná, veja como ele era. Imaginem agora os filhos dessa geração,
agora adultos em Canaã, sentados em suas casas, em suas aldeias, nos grandes festivais, dizendo uns aos outros: vocês se lembram dos dias em que o Deus da nossa salvação nos alimentou com o pão de sua própria mão, para que não morrêssemos de fome no deserto? Mas aqui estão eles no deserto com o Pai Celestial, alimentando-os de sua própria mão, e o que eles estão fazendo? Eles estão reclamando disso, eles estão desejando algo a mais, eles estão reclamando do que têm e reclamando do que não tem. Eles estão subestimando essa enorme provisão que em eras no futuro o povo de Deus olharia para trás com admiração sobre como Deus proveu para mais de 2 milhões de pessoas alimento todos os dias. Eles estavam querendo trocar isso por pedaços de carne, melões e alhos. Eles estavam querendo tudo isso na escravidão, sem liberdade, e se esquecendo da proporção do grande amor de Deus por seu povo, provendo tudo o que eles necessitavam. Deuteronômio nos lembra, irmãos, no sermão de Moisés: não esqueçam, suas sandálias não se desgastaram, suas roupas não envelheceram, vocês não adoeceram, não faltou comida para vocês. Mas tudo isso é para que vocês não esquecessem que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Veja como a tentação do estômago é forte, né? Deus nos lembra: vocês não vão viver só de pão, mas da palavra que procede da minha boca virá certamente o seu pão. Finalmente, irmãos, Moisés então, ele se apresenta aqui e veja como ele vai também se queixar. Agora ele vai se queixar a pessoa certa, como eu disse a vocês. Veja que ele não vai fazer isso de uma forma ele não está exercendo autopiedade aqui, como os murmuradores exerceram. Ele não está sendo exagerado aqui também, ou eu poderia dizer histriônico, né? Que é aquela síndrome que o indivíduo, ele só quer atenção para ele, é só para mim. Veja, você não me dá atenção, você não liga para mim, você não me percebe. Moisés não está agindo assim. Moisés vai se queixar de gente assim. Agora, é preciso muita ousadia para fazer a reclamação da forma que Moisés fez a Deus. Olhe novamente, verso 11. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos? Visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo. Veja que ele se dirige de uma forma muito ousada. Ele continua: concebi eu porventura todo este povo? Dei-o eu à luz para que me digas: leva ao teu colo, como uma ama leva a criança que mama, a terra que sob juramento prometeste a seus pais? Moisés está dizendo: Senhor, esse povo está chorando na minha porta, por famílias, cada um à porta da minha tenda. O que foi que eu fiz? Ele está totalmente desanimado. De onde, verso 13, teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne que possamos comer. O ventre deles se tornou o Deus deles. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, se eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Moisés estava sofrendo demais. Mais adiante nós vamos perceber que o Senhor vai prover para ele os 70 anciãos que já existiam, mas era para o governo das famílias. Lá em Êxodo 24, ele vai dar um revestimento espiritual para que eles também exercessem o governo espiritual. É a instituição dos presbíteros, oficialmente na Bíblia.
os anciãos. Mas também ele vai dar carne para o povo na sequência. E aquilo que o povo vai pensar é uma resposta positiva de Deus à murmuração. Ainda a carne estaria em seus dentes quando o Senhor vai matar todos eles. Deus não esqueceu do seu servo Moisés. Isso nos chama a atenção, irmãos, sobre o perigo da murmuração. E como nós devemos ter cuidado quando reclamamos dos nossos líderes espirituais, se são fiéis à palavra de Deus, pois isso trará consequências para nós e para toda a congregação. Ele está então aqui como líder, reclamando da carga que estava sobre ele de cuidar do povo de Deus. E veja a linguagem que ele usa: Senhor, esperas que eu carregue essas pessoas, todas elas, para a terra prometida? Moisés, então, em seu desânimo, ele se esqueceu que Deus nunca pediu ele para fazer isso. Veja que quando no Êxodo 19 Deus falou sobre isso a Moisés, ele disse que carregou o seu povo nas asas de águia. Moisés precisava então agora lembrar disso no momento do seu desânimo. Ele mesmo escreveria isso. Ele precisava lembrar da passagem que ele mesmo registraria, de que Deus o falou, que ele mesmo iria levar o povo à terra prometida. Ele não podia olhar para si mesmo, mas como líder do povo de Deus, ele precisava confiar no Senhor. Ele também estava aprendendo isso. Ele não podia dizer: não consigo carregar o fardo de cuidar dessas pessoas todas, porque o Senhor é que iria cuidar de cada uma delas através da liderança do seu servo. O povo de Deus seria carregado pelo próprio Deus. Para Moisés, assim como para qualquer líder espiritual ainda hoje, deve ser considerado um privilégio ser instrumento em suas mãos, nessa tarefa, nessa jornada. Então, veja que Moisés também aprenderia sobre isso, aprenderia que Deus está no comando, Deus se importa conosco, Deus nos protege e Ele provê para nós. Agora, irmãos, veja que a reação de Moisés aqui é impressionante, porque apenas 3 dias haviam se passado e ele já estava sendo tomado de desânimo no deserto, com a reclamação do povo, com a murmuração do povo. Porque isso é importante para a gente concluir o sermão desta noite. Moisés não foi um mediador perfeito, assim como nenhum pastor o será, nenhum presbítero também o será, nenhum líder espiritual será. Moisés demonstrou as suas fraquezas, ele mostrou o seu profundo desânimo diante do peso e da carga que carregava, mas como isso também apontaria para o mediador perfeito. Moisés apontava para Cristo. Cristo não é um mediador imperfeito, irmãos. Cristo foi aquele que, pensando em nós, Ele não hesitou em morrer por nós, Romanos 5, quando ainda éramos murmuradores. O que é um murmurador? Um inimigo de Deus. Está contra Deus, não é verdade? Paulo diz em Romanos 5 que Cristo morreu por nós quando ainda éramos seus inimigos. Ele carregou o seu povo, Ele amou o seu povo, Ele não esqueceu de seu povo, Ele não desistiu de seu povo, jamais desanimou diante dos pecados de seu povo. No Getsemane, Ele perguntou aos seus discípulos: vocês podem vigiar 1 hora comigo? A minha alma está profundamente triste até a morte. Ele se levanta, quando vê eles estão cansados, dormindo, eles não conseguem fazer isso. Ele espera você toda quarta-feira na reunião de oração. E você faz o mesmo que os discípulos dele no horto do Getsemane. Mas Ele não desiste de você, Ele não desiste de mim. Ele nos carrega, Ele nos conduz, Ele nos lidera.
Ele estava derramando o seu coração em sofrimento, ele estava suando o seu próprio sangue, e ele volta para os seus discípulos, e como eles estão? Eles dormem. Veja, ele não entra em uma autocomiseração, como nós encontramos aqui, o próprio Moisés fazendo. Ele não entra em uma reclamação diante da situação que ele sofreu, como Moisés estava fazendo. Como um mediador perfeito, ele disse: vigiem e orem, porque o Espírito sempre estará pronto, mas a nossa carne é fraca. E Cristo continua até hoje, irmãos, tão terno, cheio de amor para conosco, cheio de misericórdia para com o seu povo, embora ele esteja ainda hoje conduzindo e carregando o seu povo, e ele vai fazer isso até o fim. A Bíblia diz que ele intercede por nós incessantemente. Chegou um momento que Moisés pediu para morrer, porque ele não aguentava mais. Cristo se dispôs a morrer, porque ele iria fazer a vontade do Pai até o fim. E a vontade do Pai era que ele não perdesse nenhum de nós. Nenhum daqueles que o Pai o confiou, ele deixaria perecer, não iria se perder. Porque Cristo, mediador infinito, perfeito Deus e perfeito homem, seria o cumprimento desse contraste aqui imperfeito e finito em Moisés. Moisés foi gente como a gente, e essa é uma palavra importante para todo líder espiritual aqui nesta noite. Nós não conseguiremos carregar o fardo que está sobre nós, se nós acreditarmos que esse fardo é nosso. O jugo que nós carregamos é o de Cristo, é suave. O fardo que nós carregamos é o de Cristo, ele é leve. Deixemos o fardo mais pesado para aquele que tudo suporta, para o Todo-Poderoso. Se nós tentarmos fazer isso, iremos desanimar, iremos desistir, iremos embora e não iremos desejar ver mais ninguém. Essa é uma passagem preciosa, mas eu continuarei estudando com vocês, se Deus permitir, em um próximo encontro. Vamos orar. Ó Deus nosso Pai, aplica a Tua Santa Palavra ao nosso coração, para que possamos guardá-la e assim não pecarmos contra Ti. Em especial, Senhor, sinceramente, nesta noite, nós confessamos os nossos pecados, mais uma vez ao Senhor, diante da grandeza desta passagem. Se porventura, Senhor, nós temos sido contagiados e também contagiado outros irmãos com o pecado da murmuração. Tem misericórdia de nós, Senhor. E que a Tua palavra toque profundamente o nosso coração, nos fazendo lembrar que quando agimos assim, nós estamos reclamando em última instância da providência do Senhor. Nós estamos dizendo que o Senhor não tem cuidado dos seus, que não tem dado à igreja o que ela necessita, que não tem guiado o seu povo em segurança rumo a Canaã celestial. Tem misericórdia de nós, Senhor, se temos sido encontrados assim. Tem misericórdia de nós se temos nos desanimado diante dos desafios e das adversidades. Ó Senhor, que nesta noite a nossa oração seja: nos ajuda, ó Deus, a vivermos contentes em toda e qualquer situação, lembrando do que diz a Tua palavra, a Tua promessa: de maneira nenhuma te abandonarei, jamais te deixarei. A Tua palavra, Senhor, encontre lugar especial em todos os corações desta noite, que haja renovação da fé, que haja salvação em nossa casa, que haja arrependimento sincero das nossas práticas de reclamar e murmurar contra o Senhor,
e que estejamos focados em avançar, em marchar, e assim, Senhor, certamente experimentaremos muitas e muitas bênçãos sobre o nosso acampamento, sobre a nossa congregação, sobre o nosso arraial. Em nome de Jesus oramos. Amém.